Boa noite, eu me chamo Davi e minha história aconteceu em uma pequena cidade rural localizada a mais de 200 quilômetros de Rio Branco, no Acre, e ficava aninhada nas colinas verdes do interior. Fui criado na capital, mas quando meus pais morreram e herdei uma antiga casa de fazenda no campo, decidi que era hora de uma mudança. Deixei para trás a vida agitada na cidade grande e me mudei para lá, ansioso por uma vida mais tranquila, simples e mais ligada à natureza. A casa era uma construção imponente de madeira, uma grande varanda e janelas que rangiam ao menor sopro de vento. Era encantadora, mas havia algo nela que me fazia sentir que eu não estava completamente sozinho. No entanto, imaginei que esse sentimento se dava à solidão inicial da mudança e à sensação de que a casa estava cheia de memórias. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Eu ocupava minha mente com a jardinagem e a restauração da casa, e a paz do campo era revigorante. Mas à medida que as noites passavam, comecei a ouvir sons estranhos. Passos abafados ecoavam pelos corredores vazios durante a noite, e as portas rangiam como se alguém estivesse tentando abri-las. Uma noite acordei com um frio intenso e um suspiro sussurrante que vinha do canto de meu quarto. Meus olhos se arregalaram quando vi uma figura pálida e translúcida de uma mulher vestida com roupas antigas. Ela estava olhando para mim, com olhos vazios e tristes. Gritei, e quando acendi a luz, a figura desapareceu instantaneamente. A partir daquele momento, a sensação de que não estava sozinho na casa se intensificou. A mulher fantasmagórica aparecia com frequência, sempre no mesmo canto do quarto, me observando com seus olhos vazios. Mesmo com muito medo, tentei ignorar sua presença, mas era impossível negar a realidade sobrenatural que havia invadido minha vida. Decidi procurar ajuda. Consultei médicos, psicólogos e até mesmo ocultistas, mas ninguém conseguia explicar a presença daquela mulher. Um dos especialistas em ocultismo sugeriu que eu investigasse a história da casa na esperança de encontrar pistas sobre quem ela poderia ser. Com a ajuda de arquivos históricos locais, visitas à biblioteca da cidade e questionando os moradores da região, acabei descobrindo depois de algumas semanas que aquela casa, no passado, era habitada por uma grande família imigrante da Europa. A mulher que eu via era, aparentemente, segundo a descrição, uma parente distante chamada Isabela, que morreu inexplicavelmente durante uma festa de Natal. Sua morte era um mistério, e ela parecia ser o centro da atividade sobrenatural que eu estava vivenciando. Decidido a descobrir a verdade, comecei a investigar mais a fundo a história daquela família e os antigos costumes natalinos da Itália, país de onde vieram. Jornais velhos, livros, diários e até a internet foram minhas ferramentas de busca. Nada de tão anormal no Natal italiano a princípio, mas uma informação peculiar me chamou a atenção quando encontrei um pedaço de papel já amarelado pelo tempo preso embaixo do armário da sala. Aparentemente, alguém da família não queria o bem de Isabela, e aquilo me fez perceber que sua morte talvez houvesse explicação, mas que estava ofuscada pelas sombras do tempo. À medida que minhas investigações avançavam, os eventos sobrenaturais na casa se tornavam cada vez mais frequentes e violentos. Os quadros pendurados nas paredes se moviam sozinhos, objetos flutuavam no ar, e os sons das vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores. Parecia que a verdade sobre a morte de Isabela estava emergindo conforme eu me aprofundava na história. Decidi revirar aquela casa de cabeça para baixo, cavando, quebrando paredes, procurando por fundos falsos. E após alguns meses finalmente consegui reunir os fragmentos de um diário que datava de 1913, onde uma das primas de Isabela detalhava diversas ideias sobre como se livrar dela. As palavras apagadas e desbotadas pelo tempo revelavam que Isabela havia se casado com o homem porque Antonieta, a perversa prima que desejava seu mal, tinha se apaixonado, e seu terrível plano consistia em envenená-la durante a noite de Natal. Eu carregava agora comigo a prova definitiva de uma crueldade, de uma injustiça, e sentia uma compulsiva vontade de ajudar Isabela. Mas quem iria pagar por aquilo se já estavam todos mortos? Eu não conseguiria viver com a culpa de compactuar com aquilo, mas eu não tinha o que fazer, e me encontrar com Isabela todas as noites acentuava a minha dor. E foi assim que me despedi daquela casa, com uma profunda dor no coração.
pois eu sabia que ela vagaria naquela casa para sempre em busca de uma paz que jamais encontraria. O relato que trago para vocês é algo que me assombra até os dias de hoje. Meu nome é André e há cerca de uns 10 anos atrás eu e minha família decidimos fazer uma viagem para o campo durante o verão no interior de Minas Gerais. Alugamos uma cabana rústica em uma área isolada, longe do agito da vida urbana, para relaxar durante as férias. Estávamos ansiosos para desfrutar da paz e tranquilidade que o campo tinha a oferecer. A cabana era encantadora, cercada por uma vasta extensão de campos verdes e uma floresta densa ao fundo. Durante o dia, explorávamos os arredores, caminhando pelas trilhas e nadando no rio próximo. À noite, costumávamos nos reunir ao redor da fogueira para contar histórias e admirar o céu estrelado. No entanto, uma noite algo estranho aconteceu. Era uma noite de lua cheia e a cabana estava iluminada por sua luz suave. Eu estava deitado em minha cama, incapaz de pegar no sono, quando comecei a ouvir um som suave vindo do lado de fora. Parecia o som de uma doce melodia tocada em violino. Curioso, me levantei e fui até a janela. Olhei para fora, mas não vi ninguém. A melodia continuou a tocar e eu me vi irresistivelmente atraído por ela. Peguei uma lanterna e decidi seguir o som até o seu ponto de origem. Saí e caminhei pelo campo, seguindo o som do violino. Conforme me afastava da cabana, a melodia se tornava cada vez mais clara e envolvente. Parecia vir da floresta, então continuei a caminhar naquela direção. Enquanto adentrava a floresta, a escuridão se tornou mais intensa, mas a luz da lua cheia ainda conseguia penetrar as copas das árvores, iluminando meu caminho. Finalmente, cheguei a uma pequena clareira no meio da floresta, e lá vi uma cena que me deixou completamente sem fala. Havia uma figura envolta por um vestido branco esvoaçante, de costas para mim, tocando o violino com graça e destreza. Seus cabelos longos e negros brilhavam diante da luz da lua. Ela parecia etérea, sem substância, como se não pertencesse a este mundo. Assisti hipnotizado enquanto a misteriosa violinista continuava a tocar, sua música me envolvendo como uma teia invisível. Ela começou a se mover graciosamente pela clareira, como se estivesse dançando com o vento. De repente, ela parou de tocar e virou-se na minha direção. Seus olhos encontraram os meus, e o que vi neles foi uma tristeza profunda e uma solidão indescritível. Fiquei imobilizado pelo olhar dela, incapaz de me mover. Então, repentinamente, ela desapareceu na escuridão da floresta e a melodia se desfez no ar. Fiquei ali parado por um tempo, tentando entender o que havia acontecido. Finalmente, retornei à cabana, onde minha família ainda estava dormindo, completamente alheia ao que eu tinha testemunhado. Nunca mais ouvi aquela melodia ou vi a misteriosa violinista novamente, mas a experiência permaneceu comigo como um enigma inexplicável do campo. Até hoje me pergunto se ela era uma alma perdida, uma aparição sobrenatural ou algo mais complexo e misterioso além de minha compreensão. A luz dourada do fim da tarde banhava a vastidão do campo enquanto eu chegava àquela pequena vila rural. O aroma da terra recém-arada e o canto dos pássaros enchiam meus sentidos. Tinha decidido passar alguns meses no campo para encontrar sossego, descansar a mente e encontrar inspiração para o meu próximo romance. No entanto, o que eu encontraria nas próximas semanas estava além do que eu era capaz de entender. A vila era belíssima, com casas de fazendas antigas e jardins bem cuidados. Consegui alugar uma delas e rapidamente me estabeleci. A rotina tranquila do campo era exatamente o que eu precisava para escrever, mas havia algo no ar, um sentimento inquietante que eu não conseguia ignorar. Logo ouvi falar de uma história local que intrigou minha curiosidade. Era uma lenda antiga sobre uma mulher chamada Maria Elisa, que costumava viver na vila há mais de 70 anos atrás. Dizia-se que ela era uma bruxa, que sua influência ainda era sentida ali.
Os moradores locais falavam em sussurros sobre as maldições que ela teria lançado e os espíritos sombrios que a cercavam. Decidi investigar mais a fundo essa lenda. Afinal, ela poderia ser uma inspiração incrível para meu novo romance. Comecei a entrevistar os habitantes mais antigos da vila e o que descobri foi perturbador. Maria Elisa era uma mulher que havia sido marginalizada pela vila por suas habilidades misteriosas e aparência incomum. Seus olhos eram tão negros quanto a noite e sua pele era pálida como a lua. Ela vivia isolada em uma casa nos arredores da vila e era conhecida por fazer poções, ungüentos e pomadas. Diziam que ela tinha o poder de lançar maldições sobre aqueles que a desafiavam. Conforme minha investigação progredia, comecei a sentir uma estranha presença feminina que parecia ter começado a seguir meus passos. Eu ouvia sussurros no vento durante a noite e vi uma sombra misteriosa se movendo pela casa. Meus sonhos eram assombrados por visões de uma mulher de vestes antigas e olhos sombrios que me fitavam com intensidade. Certo dia, enquanto explorava os arredores da vila em busca de pistas sobre Maria Elisa, encontrei um velho cemitério abandonado. As lápides estavam cobertas de musgo e o lugar exalava uma aura de abandono e esquecimento. Foi lá que encontrei o túmulo dela, uma lápide simples com seu nome e datas de nascimento e morte. Naquela noite, enquanto eu estava debruçado sobre meus papéis, ouvi passos lentos e arrastados se aproximando. Meu coração acelerou quando percebi que não havia mais ninguém na casa, além de mim. Lentamente me virei para encarar a figura que se materializava diante de minha pessoa. Era Maria Elisa. Sua aparição translúcida estava diante de meus olhos. Seus olhos negros fixos em mim, como se estivessem sondando minha alma. Ela não disse uma palavra, mas seu olhar era acusatório, como se estivesse me culpando por desenterrar sua história. A partir daquele momento, as aparições de Maria Elisa se tornaram frequentes. Ela aparecia nos momentos mais inesperados, sempre silenciosa, mas sua presença era avassaladora. Eu não conseguia mais escrever, pois estava obcecado por descobrir o que ela queria. Conversando com os moradores da vila, descobri que a lenda de Maria Elisa estava longe de ser apenas uma história. Muitos deles acreditavam que a bruxa havia amaldiçoado a vila antes de sua morte, e que suas maldições ainda assombravam os descendentes daqueles que a haviam perseguido no passado. As tragédias começaram a se desenrolar à medida que as aparições da mulher se tornaram mais intensas. As colheitas falharam, as doenças se espalharam, e a paz na vila foi quebrada por brigas e desentendimentos. Os habitantes culpavam as maldições de Maria Elisa, e o medo se espalhava como fogo. Eu estava preso a um pesadelo sobrenatural, e a presença dela estava corroendo minha sanidade. Eu precisava encontrar uma maneira de acalmar seu espírito e acabar com as maldições que assombravam a vila. Com a ajuda de um xamã local, realizamos rituais e cerimônias para nos comunicar com Maria Elisa. Através deles, descobrimos que ela estava em busca de vingança contra os descendentes daqueles que a haviam perseguido e apedrejado até a morte sob as acusações de bruxaria. Ela queria que eles sofressem tanto quanto ela havia sofrido. Minha missão era agora encontrar uma maneira de acalmar a ira de Maria Elisa e quebrar as maldições que afligiam a vila. Fui confrontado com uma escolha impossível, pois isso significaria prejudicar os habitantes da vila que não tinham culpa pelas ações de seus antepassados. Enquanto eu lutava para encontrar uma solução, a vila continuava a definhar sob o peso das maldições. A história sobrenatural de Maria Elisa se desdobrou diante de mim, sem um final feliz à vista. Eu estava preso a um dilema sombrio, dividido entre a vingança de um espírito atormentado e o sofrimento de inocentes que não mereciam tal destino.